Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Eletrônica Digital para os cursos de Engenharia Elétrica. No vídeo de hoje faremos uma introdução sobre famílias lógicas e circuitos integrados. Neste capítulo estudaremos o funcionamento interno dos dispositivos de cada família lógica. Iremos estudar duas tecnologias de fabricação de circuitos integrados: a tecnologia TTL, baseada em transistores bipolares, e a tecnologia CMOS, baseada em transistores do tipo MOSFET. Os circuitos integrados são construídos em uma pastilha de silício e são constituídos pelo conjunto de diversas portas digitais integradas nesta pastilha. Essas portas digitais são constituídas basicamente por transistores. Os circuitos integrados são classificados de acordo com a sua escala de integração, que é uma medida do número de transistores contidos em cada chip. Existem os circuitos de pequena escala de integração, que possuem aí menos de 100 transistores por chip, os circuitos de média escala de integração, que possuem um número de mais ou menos 500 transistores por chip, os circuitos de larga escala de integração, que possuem de 500 até 300 mil transistores por chip, e quanto mais transistores presentes no chip, maior será a escala de integração daquele CI. As vantagens de se utilizar circuitos integrados é que eles contêm mais circuitos em um pequeno encapsulamento. Com isso, a gente consegue uma redução de tamanho. Eu consigo, numa pastilha de silício de tamanho reduzido, colocar muitos transistores. Se eu fosse construir esse circuito numa placa, o tamanho do circuito ficaria muito maior. O custo é reduzido devido à produção em grande escala. Isso torna também os sistemas mais confiáveis, pois há uma redução de conexões, visto que grande parte do circuito está dentro do próprio chip. E também há uma redução de potência elétrica consumida, o que impacta na simplificação das fontes de alimentação desse circuito. Porém, existem algumas limitações e problemas. Por exemplo, circuitos integrados não suportam correntes ou tensões elevadas. O calor gerado em um pequeno espaço pode elevar a temperatura do nosso circuito. E em pastilhas de silício não é possível construir indutores. Por consequência, também não dá para construir transformadores e também capacitores de elevadas capacitâncias. Então, essas são algumas limitações dos circuitos integrados. Para poder utilizar circuitos integrados na prática, nós precisamos ter conhecimento das suas características elétricas. E aí existem parâmetros de tensão e corrente que são importantes da gente conhecer. Por exemplo, temos aqui os parâmetros de tensão. Temos o VOH, que representa a tensão mínima na saída quando a saída está em nível lógico 1. O VOL, que é a tensão máxima na saída quando a saída está em nível lógico 0. O VIH, que é a tensão de entrada mínima para que aquela porta reconheça na entrada nível lógico 1. E o VIL, que é a tensão de entrada máxima para que aquela porta reconheça na entrada nível lógico 0. Até então, estudamos os circuitos digitais considerando nível lógico 1 e nível lógico 0 apenas. Mas, na prática, nível lógico 1 é representado por uma faixa de tensões e nível lógico 0 também por uma faixa de tensões. Então, vamos fazer um diagrama aqui. Então, pessoal, temos esse diagrama aqui que representa o seguinte. Esse aqui da esquerda representa a saída de um circuito digital. E esse aqui da direita vai representar a entrada de outro circuito digital. Como se fossem esses dois circuitos aqui. Tem a saída dessa porta e está conectada na entrada dessa outra aqui. Temos aqui nessa região de cima a faixa de tensão considerada nível lógico 1. E aqui nessa faixa de baixo
a faixa de tensão considerada nível lógico zero. Então, se esse diagrama da esquerda representa a saída, esse valor aqui representa o valor máximo de saída em nível lógico zero, ou seja, o VOL. E esse valor aqui representa o valor mínimo de saída em nível lógico alto, ou seja, o VOH. Por outro lado, esse valor aqui no diagrama da direita representa o valor máximo que essa porta aqui pode ter na entrada para interpretar como nível lógico zero, ou seja, VIL. E esse valor aqui, o valor mínimo para que ela interprete a entrada como nível lógico alto, ou seja, VIH. Essa região aqui do meio é uma região de indeterminação, em que a tensão estando nessa faixa aqui, a gente não tem como garantir se ela vai ser interpretada como nível lógico 0 ou como nível lógico 1. E aí, pessoal, para conectar essas duas portas e o circuito funcionar corretamente, eu tenho que garantir que quando a saída dessa porta da esquerda for nível lógico 1, que a entrada da outra porta interprete como nível lógico 1. Ou seja, toda essa faixa de valores aqui que eu posso ter nessa saída para nível lógico 1 tem que cair dentro da faixa de entrada nível lógico 1 da outra porta. Para que isso aconteça, eu tenho que garantir que o VOH seja maior ou igual ao VIH da outra porta. Caso contrário, eu teria alguma tensão caindo aqui nessa faixa de indeterminação. A mesma coisa deve acontecer para nível lógico baixo. Toda essa faixa de nível lógico baixo tem que cair dentro da faixa de nível lógico baixo da outra porta, ou seja, o VOL tem que ser menor ou igual ao VIL. Então, essas condições eu preciso garantir para que o meu circuito funcione corretamente. Caso pelo menos uma dessas condições seja desrespeitada, o meu circuito não irá funcionar corretamente. Os parâmetros de corrente em nível lógico alto e baixo também são importantes da gente saber. Nós temos o IOH, que é a corrente de saída que essa porta aqui pode fornecer quando a sua saída é nível lógico alto. Temos o IOL, que é a corrente que essa porta aqui pode absorver quando essa saída é nível lógico baixo. Quando estudarmos a estrutura interna dos CIs, iremos ver direitinho por que o fluxo de corrente é diferente quando a saída é nível lógico alto e quando a saída é nível lógico baixo. Mas por enquanto temos que entender que em nível lógico alto a corrente circula dessa porta aqui para essa, ou seja, nesse sentido. Quando a saída é nível lógico baixo, a corrente circula dessa porta para essa, ou seja, nesse sentido aqui, tá? E o IOH e o IOL são os valores limites que essa porta aqui pode fornecer ou absorver, né? Já os valores IIH e IIL são os valores que essa porta aqui da direita drena quando está em nível lógico alto ou fornece quando está em nível lógico baixo, tá? Então, pessoal, quando a gente tem essa conexão aqui e esse ponto aqui é nível lógico alto, a corrente que circula nesse ramo aqui do circuito é o IIH, tá? O IOH é o limite que essa porta da esquerda pode fornecer. Então, para que esse circuito aqui também funcione de forma correta, a porta da esquerda tem que possuir um limite de fornecimento maior ou igual do que a outra porta vai consumir, tá? Da mesma maneira, quando está em nível lógico baixo, a corrente que circula nesse ramo do circuito aqui é o IIL. Então, o limite que a porta pode absorver em nível lógico baixo
deve ser também maior ou igual ao tanto de corrente que a outra porta irá fornecer. Tá? Caso esses limites não sejam respeitados, o nosso circuito também não vai funcionar de forma correta. Outro parâmetro elétrico bastante importante é a tensão de alimentação. A tensão de alimentação é que vai distribuir energia para todas as portas do meu circuito integrado. Aqui a gente pode perceber que, além dos pinos que estão conectados nas entradas e saídas das minhas portas, a gente tem os pinos de alimentação, denominados aqui por VCC e GND. E é através desses pinos que o meu circuito vai tirar energia da fonte de alimentação e distribuir para todas as portas. A tensão de alimentação ela vai variar de acordo com a tecnologia de fabricação e a família do circuito integrado em questão. Circuitos das famílias TTL geralmente trabalham com 5 volts de tensão de alimentação. E os circuitos das famílias CMOS possuem uma maior faixa de variedade aí de tensão de alimentação. Então aqui, colocando num diagrama tanto a tensão de alimentação quanto os valores VIH, VIL, VOH e VOL para a família 5 volts CMOS, então temos aqui já uma ideia. Ó. Para essa família, nós temos VOH na casa dos 4,4 volts, o VOL 0,33, VIH 3,5 volts e VIL 1,5. Então podemos observar aqui, ó, que circuitos da mesma família sempre podem ser conectados. Por quê? O VOL aqui, ó, é bem menor do que o VIL. E o VOH é bem maior do que o VIH, garantindo assim que toda tensão de nível lógico 1 de saída vai cair aqui dentro dessa faixa de nível lógico 1 da entrada. E toda a faixa de nível lógico 0 também vai cair aqui dentro da faixa de nível lógico 0 da entrada. Temos aqui agora um exemplo para a família de 3,3 volts CMOS. Podemos observar que, devido à diferença na tensão de alimentação, os valores de VIH, VIL, VOH e VOL são diferentes, mas a conexão entre circuitos dessa mesma família também pode ser feita. Temos aqui o exemplo para a família TTL, que também usa 5 volts de tensão de alimentação, e temos ali os valores de VOH, VIH, VOL e VIL, que são diferentes dos valores 5 volts CMOS, por exemplo. Então, se a gente vai precisar fazer uma conexão entre circuitos TTL e 5 volts CMOS, nós precisamos avaliar aquelas condições que vimos nos slides anteriores. Se os limites de tensão de nível lógico alto e baixo são respeitados e se também os limites de corrente são respeitados. Uma característica interessante que também precisamos analisar é a característica de imunidade a ruído. Por quê? Por exemplo, vimos que para que essa porta aqui entenda que nesse pino aqui há uma tensão de nível lógico alto, essa tensão precisa ser maior do que o VIH mínimo dessa porta. Porém, a tensão nesse ponto aqui, ela vai ser influenciada por ruídos. Esses ruídos podem ser ruídos por vibração, ruídos por interferência eletromagnética, dentre outras causas. Né? Então, o que acontece? A tensão, como ela sofre, né, essa interferência do ruído, ela vai ficar variando. E pode ser que ela caia abaixo do VIH mínimo. E dessa forma, essa porta aqui deixe de entender nível lógico 1 na entrada. E aí nós precisamos analisar, então, dada a conexão, qual seria a margem que essa tensão aqui tem para variar. E essa margem que ela tem para variar é o que a gente chama de margem de ruído. E é a margem que vai conferir a imunidade a ruído para essa porta aqui. Isso pode ocorrer para nível lógico alto, como estamos vendo aqui, mas também pode ocorrer para nível lógico baixo. A tensão ela pode oscilar devido ao ruído e superar o limite de VIL máximo. Então, pessoal, quando fazemos a conexão
de duas portas, nós precisamos avaliar, né, se o VOH da porta que vai acionar ele é maior do que o VIH da porta de entrada, né? E se for maior, vai existir aqui uma diferença, ó. Vai existir aqui essa diferença. Essa diferença é exatamente a margem que a gente admite de variação do sinal de tensão aqui nessa entrada. E qual que é o valor dessa diferença aqui? É o VOH dessa porta menos o VIH da outra porta. Essa diferença, então, representada aqui por esse intervalo no diagrama, é o tanto que eu ainda posso permitir que a tensão nesse ponto varie, de forma que essa porta aqui ainda entenda a entrada como nível lógico 1. A mesma coisa acontece para nível lógico 0. A gente tem aqui, né, que o VOL ele precisa ser menor ou igual ao VIL, mas sempre sobra essa margem. Essa margem é o tanto de variação que a gente pode admitir, dada pelo VIL menos o VOL. Então, dessa forma, nós podemos calcular a margem de ruído aceitável para nível lógico alto e a margem de ruído aceitável para nível lógico baixo. Quanto maior forem esses valores nos pontos do meu circuito, mais imune o meu circuito será em relação a ruído. Quanto menor for essa margem, menos imune o meu circuito será. Vamos fazer aqui então um exemplo, né, que é determinar qual é a maior amplitude de interferência de ruído quando a saída está em nível lógico alto e quando a saída está em nível lógico baixo, a partir dos dados da tabela. Então, para nível lógico alto, a gente tem a margem de ruído de nível lógico alto, que é dada pelo VOH menos o VIH. Então, vamos calcular. Ó. O VOH ele tem um valor típico de 3,4 volts, mas ele tem um valor mínimo que pode chegar até 2,4. E é esse o valor que a gente precisa considerar, 2,4, menos o VIH, que vale 2 volts. Então, a gente vai ter aqui o VNH sendo 0,4 volts. Então, essa é a máxima amplitude de ruído que eu posso ter em nível lógico alto. E para nível lógico baixo, o VNL é o VIL menos o VOL. Então, vamos ter aqui o VIL 0,8 e o VOL ele tem um valor típico de 0,2, mas ele pode chegar até 0,4. Então, esse é o valor aqui que a gente precisa utilizar. Então, o meu VNL vai ser também 0,4 volts. Então, nesse caso aqui, ó, a amplitude de interferência de ruído que eu posso permitir é a mesma, tanto para nível lógico alto quanto para nível lógico baixo. Porém, isso pode ser diferente, dependendo dos parâmetros elétricos das portas que eu estou trabalhando. Os parâmetros de temporização também precisam ser analisados, pois eles determinam qual é o atraso de propagação do sinal, ou seja, o tempo que vai demorar entre a entrada variar o seu valor e a saída também variar para o valor correspondente. Então, nós temos dois parâmetros de temporização. O TP-LH, que é o tempo de atraso de nível baixo para nível lógico alto, que é o tempo que a saída vai demorar para responder ao estímulo de entrada quando a saída precisar ir de nível lógico baixo para nível lógico alto. E o TP-HL, que é o tempo que a saída demora para responder ao estímulo da entrada quando a saída precisa ir de nível lógico alto para nível lógico baixo. Já analisamos a importância desses parâmetros de temporização quando estávamos estudando contadores no capítulo anterior. Outro parâmetro importante é a potência consumida pelo circuito integrado, porque isso vai impactar no nosso projeto da fonte de alimentação do nosso circuito. E a potência consumida pelo circuito ela vai depender. Se as suas saídas forem nível lógico 1, a potência consumida vai ser um valor. E se as saídas forem nível lógico 0, ela vai ser outro valor. E aí, para o projeto da fonte, a gente utiliza o consumo médio de corrente, que é a média
entre a corrente consumida quando todas as saídas são nível lógico alto e quando todas as saídas são nível lógico baixo. Esses parâmetros são fornecidos pelo manual do fabricante do dispositivo. Então, nós fazemos o cálculo da corrente média consumida e com esse valor a gente calcula a potência média que o meu circuito irá consumir, que é o produto dessa corrente média pela tensão de alimentação. Todos esses parâmetros elétricos, essas especificações técnicas, né, até parâmetro de dimensão do encapsulamento, tamanho, espaçamento entre os pinos, está contida nos manuais dos dispositivos. Tá? Esses manuais também são chamados de folhas de dados ou datasheets. Então, lá nos manuais, nós vamos encontrar tabelas semelhantes a essa aqui, em que vai ter lá os parâmetros de tensão para nível baixo, tensão nível alto, corrente para nível baixo para nível alto, né? Aqui outra tabela exemplificando lá, né, um manual, né? A parte de temporização também vai estar contida lá nos manuais, né? Então, quando a gente vai projetar um circuito digital e depois a gente precisar escolher os circuitos integrados que a gente vai utilizar, é lá nos manuais que a gente vai encontrar todas as informações para a gente fazer essas análises, né, de compatibilidade, saber se eu posso fazer as conexões desses CIs. E aí, pessoal, para entendermos direitinho essa questão da corrente, que eu já comentei um pouco anteriormente, nós precisamos entender o seguinte: quando nós temos a conexão da saída de uma porta conectada na entrada de uma outra porta, a gente chama essa porta aqui da esquerda de porta de acionamento e essa porta da direita de porta de carga. Como em qualquer circuito elétrico, quem determina a corrente que irá circular num determinado ramo é a carga do circuito. Então, nesse caso aqui, a carga ela vai drenar uma corrente. Se essa conexão aqui está em nível lógico alto, a porta de carga irá drenar uma corrente que é a corrente de entrada em nível lógico alto, que é o IH. Então, a corrente que circula nesse ramo aqui do circuito é o IH dessa porta. Porém, essa porta aqui precisa ser capaz de fornecer essa corrente. Então, o limite que ela pode fornecer, vimos anteriormente, é o IOH. E esse IOH, é claro, precisa ser maior do que esse IIH que essa porta de carga irá drenar. Agora, quando esse ponto aqui está em nível lógico baixo, o fluxo da corrente muda. Agora ele vai da carga para a porta de acionamento. Porém, quem continua mandando no circuito é a carga. Então, quem circula nesse ramo aqui do circuito é o IL, que é a corrente de entrada em nível lógico baixo. E o IOL, então, é a capacidade máxima que a porta de acionamento tem de absorver corrente. Então, o IOL precisa ser maior ou igual a esse IIL. Tá? Então, pessoal, nunca confundam, tá? Num circuito elétrico, quem manda na corrente é sempre a carga. E a fonte, ou seja, a nossa porta de acionamento, ela deve ter capacidade para fornecer ou absorver a corrente requerida pela carga, tanto em nível lógico alto quanto em nível lógico baixo. Só que, no circuito prático, pode ser que a porta de acionamento precise acionar várias cargas, como mostrado aqui nessa figura. Tá? Se, então, esse acionamento é feito em nível lógico alto, eu tenho várias cargas drenando corrente. Então, eu tenho essa carga aqui, drena o IIH1 dessa porta, essa porta aqui vai drenar o IIH2, essa porta aqui vai drenar o IIH3. Então, a minha porta de acionamento agora, ela precisa ser capaz de fornecer corrente para todas essas portas. Então, o IOH da porta de acionamento, ele tem que ser maior do que o IIH1 mais o IIH2 mais o IIH3 mais o IIH de quantas portas forem necessárias. Então, o meu IOH
ele tem que ser maior ou igual do que o somatório de todas as correntes requeridas por todas as nossas cargas. Caso esse limite IOH seja extrapolado, o nosso circuito não vai funcionar corretamente, porque o que vai acontecer? Ele não vai garantir que a tensão de saída aqui em nível lógico alto seja respeitada. Por quê? Quanto mais corrente eu drenar aqui, ó, dessa fonte, maior será a queda de tensão nessa resistência. E a tensão nesse ponto aqui, a tensão de saída em nível lógico alto, é exatamente o valor da tensão de alimentação menos essa queda. Se eu aumentar a queda aqui, a tensão nesse ponto vai diminuir. E ela vai diminuir e pode chegar a cair abaixo do limite de VOH. Então, para que o nosso circuito funcione corretamente em nível lógico alto, eu tenho que obedecer essa condição aqui. A mesma coisa acontece em nível lógico baixo. Em nível lógico baixo, quando eu estou acionando diversas cargas, a minha porta de acionamento ela tem que ser capaz de absorver o somatório dessas correntes. Então, o meu VOL ele tem que ser maior ou igual ao IIL1 mais o IIL2 mais os IILs de todas as portas que eu for precisar acionar. Então, o VOL ele tem que ser maior ou igual ao somatório de todas as correntes de nível lógico baixo. Caso eu não obedeça essa condição, o que vai acontecer? Quanto maior for essa corrente aqui, maior será a tensão sobre esse resistor aqui, ó. Então, a tensão de nível lógico baixo, que é a tensão sobre esse resistor aqui, ela aumenta. E ela pode ultrapassar o limite de tensão de nível lógico baixo, fazendo com que o meu circuito não funcione corretamente. E aí, pessoal, esse limite de portas que eu posso acionar é denominado de fan-out, né? Então, o fan-out é o número máximo de entradas ou cargas que podem ser acionadas sem afetar as características operacionais da porta de acionamento, sem afetar o VOH e o VOL dessa porta. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Quantas portas NAND 74ALS00 podem ser acionadas pela saída de uma NAND também 74ALS00? Então, nós precisamos fazer essa análise tanto para nível lógico alto quanto para nível lógico baixo. Para nível lógico 1, nós temos o seguinte: o IOH, que é o limite que a porta pode fornecer, ele tem que ser maior do que o somatório das K1 entradas que eu vou acionar. Como os IIHs são iguais, o meu IOH, então, ele tem que ser maior do que K1 vezes IIH. E o meu K1, então, ele precisa ser menor do que o IOH dividido pelo IIH. O IOH ele é 0,4 mA e o IIH 20 micro. Então, vou ter aqui 0,4 mili dividido por 20 micro. Então, o meu K1 ele precisa ser menor ou igual a 20. Para nível lógico 0, nós temos que o nosso limite de absorção de corrente, que é o IOL, ele precisa ser maior do que o somatório das K0 correntes que eu vou precisar acionar. Então, IIL de K0. Como as correntes são iguais, o IOL precisa ser maior ou igual do que K0 vezes o IIL. O IOL é 8 mA e o IIL é 0,1 mA. Então, o meu K0 ele tem que ser menor ou igual a IOL dividido por IIL, 8 mA dividido por 0,1 mA. O meu K0 tem que ser, então, menor ou igual a 80. Se eu tenho para nível lógico 1 um número máximo de 20 portas que eu posso acionar e para nível lógico 0 um número máximo de 80, o meu limite
é 20 portas. Então, 20 portas é o meu fan-out para essa porta 74 ALS00 quando ela aciona entradas do mesmo tipo. Tá? Então, o menor número de portas é o limite, no nosso caso aqui, 20 portas. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra o conteúdo desse vídeo. Até mais.